Ensinamentos para você ser mais calmo e mais ativo nesse ano. Eu vou ir direto ao ponto nesse vídeo e vou te falar conselhos e sabedorias que você deve adquirir para esse novo ano de 2025, para ter uma vida mais motivada, mais equilibrada e com mais propósito. Mas antes, um aviso: deixe o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos assim no seu YouTube todos os dias. Em Mateus capítulo 5, verso 5 está escrito assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muitas pessoas conquistam o sucesso, chegam ao topo, recebem reconhecimento, alcançam estabilidade financeira, mas ainda assim não se sentem completas. Falta algo, falta paz na mente, falta mansidão no coração. Falta aquela calma que vem de dentro, que não depende de circunstâncias externas. Essas pessoas percebem que algumas têm uma paz inexplicável, uma paz que está além de qualquer entendimento, uma paz que muitos passam pela vida inteira sem experimentar. Essa é a paz de quem está com a cabeça no lugar certo, de quem tem a consciência na luz, de quem procura andar ao lado de Cristo. A paz de quem não precisa provar nada para ninguém, porque sabe quem é, porque confia, porque entende que a verdadeira força não está na imposição, mas no equilíbrio. A mansidão abre portas que a força bruta não consegue abrir. Ela cria conexões que jamais seriam possíveis no grito, na arrogância, na falta de empatia, na falta de humildade. E entenda uma coisa: muitas vezes o nosso maior inimigo não é o outro, não é quem nos ofende, não é quem nos provoca, nem quem nos rejeita. O nosso maior inimigo está dentro de nós, o nosso próprio ego. O ego que nos impede de sermos mansos, porque ele sussurra na nossa mente que se cedermos, estaremos perdendo. Mas será que estamos mesmo? A verdade é que não. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ser sábio. Quem age com mansidão não se deixa levar por impulsos destrutivos, não responde com raiva, não alimenta disputas desnecessárias, porque sabe que nem toda batalha vale a pena, nem toda provocação merece resposta. E isso não significa ser passivo, significa escolher onde colocar sua energia. Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer argumento. Às vezes, um olhar de compreensão desmonta uma discussão inteira. Às vezes, desistir de estar sempre certo é a maior vitória que se pode ter. A mansidão não só traz paz para os relacionamentos, mas traz descanso para a alma. Quando o coração está tranquilo, a gente enxerga melhor, pensa melhor e decide melhor. A vida flui de outra forma, mais leve, mais consciente, mais conectada com o que realmente importa. Seja manso. Isso não significa que você deva aceitar qualquer coisa ou deixar que te pisem, mas significa que você tem força o suficiente para não precisar provar nada para ninguém. As pessoas não conseguem fazer de tudo. Elas conseguem trabalhar, elas estão conseguindo cuidar mais da saúde, estão conseguindo cuidar melhor do que elas consomem, do que elas estão se alimentando propriamente, mas elas ainda não conseguem ter controle em relação à reação delas quando se deparam com uma situação de conflito com outra pessoa. Principalmente quando palavras duras, palavras cheias de deboche, cheias de sarcasmo, são dirigidas a elas. Essas pessoas conseguem passar por várias barreiras, mas quando chegam nessa barreira, na barreira do outro, na barreira da provocação que vem do outro, muitas pessoas travam. Pessoas que parecem ser capazes de vencer uma batalha empresarial, são capazes de vencer um desânimo, são capazes de vencer, às vezes até mesmo uma doença mental, mas não conseguem não ficar irritados,
dentro da sua própria casa. Tem gente que não consegue controlar as suas emoções dentro de casa, que perde a paciência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, perde a paciência com as pessoas de forma geral. Acha que por eles te conhecerem, eles podem ter o seu pior sempre. Mas não é assim que funciona. O erro dessas pessoas talvez seja sempre estar focado em objetivos grandiosos, estar sempre com a cabeça no mais, no muito, no topo do auge. E não conseguem pensar no dia a dia, não conseguem estabelecer metas de convivência, metas pequenas que vão ser aplicadas na sua vida agora. Não tem problema nenhum planejar o futuro, não tem problema trabalhar para criar algo no futuro. Mas existe um problema em tentar ignorar o presente, tentar viver uma vida que só pensa nos grandes objetivos e se esquece dos objetivos diários, do cotidiano, que existem também. E às vezes são objetivos simples, mas que, veja só, dão muito trabalho. Como, por exemplo, conversar sem brigar com as pessoas da sua casa. Estabelecer momentos onde vocês fazem coisas juntos para ter um tempo de qualidade. Criar hábitos de respeito dentro do seu próprio lar. Porque tem gente que trata os de fora com toda a paciência do mundo, mas dentro de casa solta toda a sua frustração e irritação, como se os familiares tivessem a obrigação de aguentar. Só que essas pequenas metas são as que mais moldam quem você realmente é. De que adianta ser admirado no trabalho, ser um exemplo na sociedade, se dentro da própria casa as pessoas te veem como alguém difícil, insuportável, alguém com quem não dá para conviver? A sua paciência, sua mansidão, a sua gentileza precisam começar dentro de casa. Se você quer ser uma pessoa melhor, não adianta focar só nos grandes feitos. Comece pelo que é básico, porque a verdadeira mudança começa nas pequenas atitudes diárias. O domínio próprio é algo que Deus cria em nós, a partir do momento em que permitimos que Ele faça isso. Mas como permitir que Ele faça? Bom, existe um fenômeno chamado apodrecimento do cérebro. O nome do fenômeno é em inglês, mas eu estou aqui traduzindo. Esse apodrecimento do cérebro está sendo estudado e basicamente é um fenômeno associado ao consumo excessivo de estímulos rápidos e descartáveis, que pode prejudicar a concentração, a memória e a capacidade de reflexão profunda. Muitas pessoas relatam que, após passarem muito tempo rolando o feed do TikTok, Instagram ou YouTube Shorts, sentem dificuldade para ler um livro, assistir a um filme longo ou até mesmo manter uma conversa focada. Isso acontece porque o cérebro se acostuma com recompensas rápidas e perde a paciência para atividades que exijam mais atenção e esforço mental. O apodrecimento do cérebro não é um termo médico oficial, mas ele tem sido estudado dentro da neurociência e da psicologia por causa dos impactos do uso excessivo de tecnologia na cognição e na saúde mental. Eu percebo que esse apodrecimento, esse fenômeno, que ocorre muito por conta do nosso uso das redes sociais, tem impactado as pessoas de desenvolverem autocontrole, de desenvolverem domínio próprio, porque elas estão sempre vivendo pelo conteúdo, vivendo por aquilo que está ali na tela, pelo que está estimulando ela, pelo que está causando a liberação de algo na mente dela. E por isso, qualquer estímulo que seja contrário a esse, ou seja, qualquer interrupção no fluxo viciante do consumo digital, pode gerar uma reação explosiva. Às vezes a pessoa está tão imersa nesse mundo virtual, tão afundada no hábito de rolar a tela sem parar, que qualquer tentativa de interação real se torna incômoda. Se alguém tenta puxar uma conversa, chamar a atenção dela para algo no presente, a resposta vem em forma de irritação, impaciência, até agressividade.
porque o cérebro já está condicionado. Ele aprendeu a buscar prazer imediato. Aprendeu a fugir do tédio a qualquer custo. Só que essa fuga constante cobra um preço. A capacidade de viver o agora, de lidar com a realidade sem precisar de distrações o tempo inteiro. E isso não acontece só com o tempo de tela. Esse mesmo padrão se reflete nas emoções. Se algo contraria a expectativa, se uma conversa não é agradável, se uma situação exige paciência e tolerância, a reação é impulsiva. Porque o cérebro não está mais acostumado a esperar, a processar, a refletir antes de agir. Ele quer a gratificação instantânea, seja no entretenimento, seja na resposta emocional. Mas a vida real não funciona assim. A vida exige que a gente saiba pausar, saiba pensar, responder com sabedoria em vez de apenas reagir no calor do momento. Se a gente não aprende a sair desse ciclo de estímulo, a resposta automática, acabamos reféns da nossa própria impulsividade, sem espaço para a mansidão, para o domínio próprio, para o controle que nos faz mais equilibrados e mais fortes. E a pergunta que fica é: será que estamos controlando o que consumimos ou o que consumimos está nos controlando? Reconhecer isso e refletir sobre isso já é o primeiro passo para ter uma vida com mais calma, com mais propósito e para permitirmos que Deus crie em nós a capacidade de ter domínio próprio. Tenha mais autocontrole. Em Provérbios 25, verso 28, está escrito assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se controlar. Uma cidade sem muros, com certeza se torna mais vulnerável a potenciais ataques. Qualquer invasor pode entrar, destruir, tomar posse. Mas uma cidade bem construída, com seus alicerces firmes e suas muralhas fortalecidas, se protege, resiste, consegue se defender. A mesma coisa acontece com a mente. Uma mente que não se conhece, que não tem domínio próprio, que não tem estrutura interna, fica suscetível a todo tipo de ataque externo. Qualquer coisa que digam a você te afeta. Se querem te ver triste, eles conseguem. Se querem te ver com raiva, conseguem. Se querem te ver desnorteado, ansioso, eles podem fazer isso. É como se qualquer pessoa pudesse definir como você se sente. Como se você estivesse sempre à mercê do que vem de fora. Só que quando alguém decide que não vai mais deixar isso acontecer, quando alguém escolhe que a opinião dos outros não vai definir quem ela é, como ela se enxerga, como ela se sente, essa pessoa constrói em volta de si uma fortaleza de verdade. Mas não uma fortaleza de fachada, não um escudo para esconder fragilidades, e sim algo real. Uma estrutura forte de alguém que se conhece, que não se abala com qualquer coisa, que não enfraquece diante de um ataque, porque sabe do que é feito, sabe o que carrega dentro de si. E quando você tem isso, ninguém pode tirar de você. Ninguém. E aí ninguém entende de onde vem essa calma, porque ninguém te conhece tão bem quanto você mesmo e Deus. Ele te conhece melhor do que você mesmo. E muitas vezes você tem deixado de ouvir o que ele tem a dizer a seu respeito. E isso faz toda a diferença na sua jornada. Na verdade, é isso que define a sua jornada. É isso que define até onde você vai, porque nós caminhamos pela força de Deus. Aprenda a desacelerar. Em Salmos 116, verso 7, está escrito assim: volte para o seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Nós vivemos em um ritmo frenético. Sempre há algo a fazer. Sempre há uma nova meta a bater. Sempre fica aquela sensação de que estamos ficando para trás se não estivermos correndo. Mas você já parou para pensar no custo disso? Já percebeu o quanto essa pressa te afasta de quem você realmente é? O excesso de estímulos,
a urgência de responder a tudo, a necessidade de produzir, de se provar, de estar sempre ligado, tudo isso consome sua paz, seu equilíbrio, sua capacidade de simplesmente estar presente. Você se acostuma a agir no automático, a reagir sem pensar, a permitir que o mundo dite seu ritmo e defina suas prioridades. Mas será que isso é viver de verdade? Desacelerar não é perder tempo, é ganhar perspectiva, é criar espaço dentro de você para ouvir sua própria voz, para distinguir o que realmente importa daquilo que só está te sobrecarregando, para sentir, entender, decidir com mais clareza. O domínio próprio não é apenas sobre controlar impulsos e emoções, mas também sobre saber quando parar, quando respirar, quando dar um passo para trás e se perguntar: por que eu estou correndo tanto? Muitas vezes estamos buscando algo que nem sabemos exatamente o que é. Nos esforçamos para chegar a um lugar que, quando finalmente alcançarmos, não ficaremos satisfeitos, porque a satisfação não está no fim da jornada, mas na forma como vivemos cada passo. E se você está sempre apressado, sempre exausto, sempre buscando a próxima coisa, sem realmente viver o presente, então talvez a verdadeira vitória não esteja em fazer mais, mas em fazer melhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a parte B, está escrito assim: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Cuidar da sua vida não é só sobre o que você faz, mas também sobre o que você permite entrar. Seu corpo responde ao que você come, assim como sua mente responde ao que você consome. Se você alimenta seu corpo com excesso de coisas ruins, ele enfraquece. Se você alimenta sua mente com conteúdos vazios, ela se deteriora. E se você negligencia sua espiritualidade, sua alma sente esse vazio. Tudo que entra tem um efeito, seja na saúde física, seja na sua clareza mental, seja na sua paz interior. Você precisa ser mais ativo na forma como cuida de si. Movimento, alimentação, descanso e os pensamentos que você cultiva, tudo isso são partes do mesmo equilíbrio. Seu corpo é templo do Espírito, sua mente precisa de renovação e sua alma precisa de propósito. O que você está deixando entrar? A vida não é uma competição. Você não precisa provar nada para ninguém. Quando você aprende a desacelerar, descobre que muitas das ansiedades que te atormentavam eram, na verdade, ilusões criadas por essa pressa em excesso. Descobre que o tempo que você achava que estava desperdiçando era, na verdade, o tempo que precisava para se encontrar. A calma, a mansidão e o autocontrole não são fraquezas. São a prova de que você não precisa correr para ser alguém. Você já é, e isso basta. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu terei paz. E até o nosso próximo vídeo.